concursos fiscais. Quarta edição revista, atualizada e ampliada. Alexandre Meirelles. Unidade 1, Noções iniciais. Nesta unidade você aprenderá bastante sobre a vida do auditor fiscal. Após sua leitura, saber um pouco sobre sua história, sua importância social, o que ele faz, como trabalha, como são os fiscos de outros países, suas remunerações e diversos outros aspectos importantes. Serão inúmeras informações úteis a todos, acredito que até para os concurseiros já experientes. Somente após esse conhecimento introdutório acredito que estará apto a entender melhor as explicações sobre os cargos, provas, preparação etc. Acredite em mim, vai ser melhor deixar isso tudo para frente. Sugiro que não pule esta unidade, porque ela é bem curta e você vai aproveitar muita coisa. Eu, que estou nesta vida há tantos anos, desde que me entendo por gente, aprendi bastante pesquisando para escrevê-la. E como os servidores públicos são cada vez mais questionados pela sociedade sobre a importância de suas atribuições, é importante que saibamos nossas origens, o que fazemos, nossa função social e muito mais. Então vamos começar, porque são muitas informações a serem analisadas e temos logo que chegar às demais unidades, que são mais interessantes ainda. Antes, advirto-o de que este primeiro capítulo começa meio chatinho, mas é necessário. Prometo só tomar 10 minutos do seu tempo. Então vamos a ele. Capítulo 1. Auditor fiscal, o que faz? Qual sua importância social? Como se tornar um? Ele pode atuar em outra função. Resumidamente, os auditores fiscais de tributos são os servidores públicos que fiscalizam e arrecadam os mais diversos tributos existentes. Formam o que é comumente chamado de fisco. Assim, se você vier a ser um auditor fiscal de tributos, você trabalhará no fisco federal, estadual ou municipal. Como curiosidade, a palavra fisco vem de fiscus, antigo cesto de vime ou de junco no qual o coletor de impostos romano colocava o dinheiro que recolhia dos contribuintes. Os auditores trabalham para a administração tributária, AT, de um ente governamental. Segundo a renomada tributarista Isabel Machado Derzi, a administração tributária deve ser considerada atividade de Estado, em sua essência, e sua priorização, impostergável. Em livre tradução minha, segundo o Manual de Administração Tributária do IBFD, International Bureau of Fiscal Documentation, a AT implementa as leis tributárias, incluindo a gestão das operações dos sistemas tributários. Seu objetivo final é lograr o cumprimento pleno de todos os impostos por parte de todos os contribuintes. Além de administrar e cobrar os tributos, a administração tributária também deve, entre outras funções, gerenciar o cadastro de contribuintes, processar declarações, verificar se a informação recebida está completa e correta, processar a cobrança de dívidas tributárias, dirigir as apelações administrativas, oferecer serviços e assistência aos contribuintes, detectar e perseguir a fraude. Enfim, são muitas as tarefas a serem desempenhadas nas administrações tributárias pelos auditores fiscais e demais servidores auxiliares. Mais adiante comentaremos mais sobre algumas dessas atribuições, mas por enquanto ficaremos só com a mais conhecida, a de fiscalizar os contribuintes. Bem, mas o que quer dizer fiscalizar, no caso da atividade exercida pelo fiscal? Segundo Barreirinhas, fiscalizar é verificar e controlar o cumprimento das obrigações legais pelos destinatários da legislação tributária. Fiscalizar é examinar escriturações contábeis, instalações, estoques, anotações etc. necessários à apuração do crédito tributário que deve ser, ou deveria ter sido, recolhido. Para que seja realizada a cobrança dos tributos, o auditor fiscal utiliza um ato exclusivo que demonstra a real grandeza de sua importância, o lançamento. É exclusivo porque somente o fiscal pode cobrar tributos por meio do lançamento tributário,
ninguém mais pode, nem mesmo o presidente da República. É a grande diferença de atribuição entre o auditor fiscal e todos os demais cargos que existem, incluindo os outros cargos das administrações tributárias. É equivalente à sentença dos magistrados ou à denúncia do Ministério Público, que são atos privativos desses cargos. Segundo o artigo 142 do Código Tributário Nacional, CTN, compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Essa autoridade administrativa que esse artigo se refere é o auditor fiscal, ninguém mais. Veja que o lançamento é tão importante que até gera uma obrigação de o fiscal realizá-lo, caso contrário, poderá ser punido pela omissão. Mesmo quando o contribuinte calcula o imposto a pagar e o paga sem que haja nenhuma interferência do fiscal nesse processo, o chamado lançamento por homologação, ele não estará efetuando nenhum lançamento, pois este somente ocorrerá quando a administração tributária efetuar o lançamento ao saber do ocorrido, mesmo que tacitamente. Bem, sobre o lançamento tributário você terá que aprender muito mais no direito tributário caso resolva estudar para algum concurso fiscal. O que interessa saber por agora é que ele é privativo do auditor fiscal e de mais ninguém. Ainda, segundo o artigo 37, inciso 18, da Constituição Federal, dentro das áreas de nossa competência, temos precedência sobre os demais setores administrativos, o que comprova a importância da administração tributária para a sociedade. Veja o que consta nele. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Também temos direito à prioridade nos recursos, veja o inciso 22 do mesmo artigo 37. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades. E de onde podem vir esses recursos prioritários para a realização das atividades das administrações tributárias? Podem vir até mesmo da receita dos impostos, desde a Emenda Constitucional 42, de 2003. Eis o que diz o artigo 167 da nossa Constituição Federal. São vedados, inciso 6, a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a destinação de recursos para realização de atividades da administração tributária, como determinado pelos artigos 37, inciso 22. Perceba, assim, que os governos poderão retirar parte da arrecadação dos impostos diretamente para investir na melhoria do funcionamento da sua administração tributária, tamanha é sua importância. Essa foi uma grande conquista obtida em 2003. E se no decorrer do trabalho o auditor encontrar-se em alguma situação de dificuldade para entrar em algum estabelecimento para fiscalizá-lo ou se nele for desacatado, por exemplo. Ora, ele pode chamar a força policial, afinal, o artigo 200 do CTN dá esse direito a ele. Obviamente, o fiscal deverá estar exercendo suas atividades dentro dos limites legais, em nenhum momento poderá cometer excesso de exação ou violência arbitrária. Enfim, se o fiscal estiver lá para exercer corretamente suas funções e for impedido, a polícia irá ao local para resolver a situação, e ela não pode se recusar a ajudá-lo. E mais, nenhuma polícia pode se esquivar dessa ajuda, mesmo que seja a Polícia Federal para auxiliar um fiscal municipal, por exemplo, pois a lei garante a qualquer fiscal a ajuda de qualquer policial em uma situação de emergência.
Em alguns países mais evoluídos, como no Japão, o auditor fiscal tem um status tão alto que ele é o servidor de maior remuneração no serviço público. O auditor fiscal pode ser chamado de auditor fiscal da Receita Federal, estadual ou municipal, fiscal de tributos, fiscal de rendas, etc. Enfim, os nomes dos cargos são variados, mas, na prática, todos são auditores fiscais, mesmo que o nome do cargo não seja exatamente esse. No estado de São Paulo, por exemplo, o nome oficial do cargo do auditor fiscal de tributos é agente fiscal de rendas, que é o responsável pela fiscalização dos tributos paulistas, assim como o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil é o responsável pelos tributos da União. São a mesma função na teoria, mas com atuações em áreas e órgãos diferentes, claro. Os tributos são a principal fonte de recursos financeiros utilizados pela grande maioria dos governos, desde os primórdios da civilização. Afinal, há séculos que se diz que sem tributos, não há civilização. No século XIX, Oliver Wendell Holmes, um famoso escritor, professor e médico americano, disse: os impostos são aquilo que se paga para se ter uma sociedade civilizada. Com os recursos arrecadados pelo fisco, o governo investe na construção de escolas, hospitais, estradas, etc. Algumas cidades pequenas não possuem fiscais e sobrevivem basicamente de repasses da União e dos estados. Entretanto, a União e os governos estaduais, principalmente os dos maiores estados, dependem primordialmente da arrecadação de tributos, por isso seus fiscais são, ou pelo menos deveriam ser, valorizados em termos de atribuições e remunerações. Contudo, infelizmente, alguns governos não pensam dessa forma, não dando valor às suas administrações tributárias. Como um fisco eficiente é primordial para o progresso da sociedade, cada vez mais os governos investem em modernização e capacitação de suas administrações tributárias, além de realizarem muito mais concursos do que há algumas décadas, visando a renovação e ao aumento do seu quadro de fiscais. Principalmente depois da publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, que é a Lei Complementar 101 de 2000, os governos passaram a se preocupar ainda mais com a eficiência da arrecadação. Primeiramente, a LRF estipula que qualquer despesa continuada por 3 anos ou mais requer, para sua aprovação, um aumento de receitas ou redução de despesas em valores que possam bancar a nova despesa. Assim, como é mais difícil diminuir as despesas, torna-se necessário aos governos aumentarem suas receitas. E quem é que trabalha para aumentar a arrecadação tributária? O auditor fiscal, claro. Além disso, caso um governo não arrecade efetivamente os tributos reservados a ele pela Constituição Federal, os recursos voluntários repassados pela União a ele poderão ser cortados. Assim, alguns estados e municípios que não arrecadavam seus próprios tributos e dependiam exclusivamente dos repasses, passaram a necessitar da instituição dos seus tributos próprios. E novamente para arrecadarem seus ITCMD, ISS, IPTU, etc., quem seria o responsável? Para qual cargo o governo precisaria fazer concurso para ajudá-lo com a arrecadação? Acho que já sabem essa resposta. A título de ilustração, o governo federal arrecadou 1 trilhão e 100 bilhões de reais com seus tributos em 2013. Junte a isso as arrecadações estaduais e municipais e perceba como é importante o nosso trabalho para que os governos realizem o que a população espera deles. Alex, mas, afinal, como poderei ser um destes servidores tão importantes para a sociedade? Sendo aprovado em um concurso público específico para o cargo. Contudo, só abordaremos detalhadamente esses concursos chamados de concursos fiscais ou concursos da área fiscal na unidade 3. Já sobre as diferentes atuações e atribuições dos fiscos federais, estaduais e municipais, veremos antes, na unidade 2. Agora, respondendo à última pergunta do título, quase todos os cargos de auditor fiscal exigem dedicação exclusiva, ou seja,
Quem é fiscal só pode ser fiscal e ponto final, não pode ser médico, dentista, engenheiro, advogado, bombeiro ou astronauta nas horas vagas. Entretanto, pode ser professor, autor de livros e algumas outras poucas exceções mais, desde que não seja durante seu horário de trabalho, claro. Alguns fiscos não exigem dedicação exclusiva, mas são bem poucos. Vamos continuar com o estudo da base necessária para que você entenda melhor o fisco, antes de entrarmos em assuntos mais interessantes. A seguir, você aprenderá um pouco mais sobre o nosso passado.